Olá, esse é o seu Foodcast Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou o Fábio Silva. E eu sou Iris Braz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foodcast Brasil, um podcast que trata de ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada. Bem, antes de falarmos sobre o nosso próximo episódio, eu gostaria de comentar sobre um processo seletivo que está aberto nesse momento. Foi publicado um edital do processo seletivo para ingresso no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Agroalimentar, PPGTA, no Campus 3 de Bananeiras da UFPB. Então, basicamente, as inscrições vão iniciar dos dias 11 a 18 de setembro desse ano, né? As inscrições vão ocorrer de forma online. Serão 12 vagas ofertadas, entre vagas para ampla concorrência e para as ações afirmativas, dentro das linhas de pesquisa do programa. Então, todo o cronograma do processo seletivo ele se encontra disponível no edital que está publicado na página do PPGTA na UFPB. Para quem tiver interesse em fazer a seleção, é uma ótima opção. Esse é o Foodcast Brasil, episódio número 9. E hoje, 1º de setembro de 2020, está no ar mais um capítulo da nova série Alimentos e Imunidade, Orientações à Luz da Ciência. Uma parceria do Foodcast Brasil com o Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. Em 10 episódios, iremos falar sobre como a alimentação pode auxiliar na promoção da saúde e no fortalecimento do nosso sistema imunológico, auxiliando nos mecanismos de defesa do nosso organismo. A gente já citou nas edições anteriores o papel que os nutrientes têm na regulação e também na manutenção da homeostase, ou seja, no equilíbrio dos sistemas corporais, assim como no sistema imunológico. No programa de hoje, vamos revisar um pouco sobre a classificação dos nutrientes. Em se tratando dos nutrientes disponíveis na nossa alimentação, eles podem ser divididos em dois grupos: os macronutrientes, sendo eles os carboidratos, lipídios e proteínas, que são encontrados em grande quantidade nos alimentos de origem animal e vegetal, sendo essenciais para a manutenção da vida, geração de energia para nossas células, além de comporem todos os tecidos corporais que formam a pele, cabelos e demais órgãos vitais. A outra classe trata dos micronutrientes, como os minerais e as vitaminas, que em pequenas concentrações, na maioria dos casos, irão desempenhar funções regulatórias essenciais em diversas reações químicas nas células de todos os tecidos do nosso corpo. E por falar em micronutrientes, especialmente as vitaminas, hoje vamos conversar sobre o papel do retinol, ou ácido retinóico. Lembram deles? Não? São popularmente conhecidos como vitamina A. As vitaminas são uma classe complexa de compostos orgânicos encontrados em pequenas quantidades nos alimentos. A vitamina A foi a primeira substância a fazer parte da categoria de fator essencial do organismo. Vitamina A, aliás, é um termo genérico dado às substâncias com atividade biológica de retinol. Foi assim denominada porque apresenta função específica na retina do olho, promovendo a manutenção da integridade da fotorrecepção dos bastonetes e cones. A vitamina A desempenha funções básicas no organismo, atuando no crescimento, visão, integridade estrutural e funcional dos epitélios, na reprodução e sobre os dentes, além de ser reconhecida por sua ação antioxidante. Pode ser classificada em dois grupos: provitamina A, que é encontrada em alimentos de origem vegetal, e a vitamina A pré-formada, que é encontrada em produtos de origem animal. No primeiro grupo estão os carotenoides, enquanto o retinol, o ácido retinóico e os ésteres de retinila estão incluídos no grupo das vitaminas pré-formadas. Trata-se de um micronutriente, isso mesmo, micro, porque a necessidade diária dessa substância em sua forma ativa é de alguns miligramas no organismo, devendo ser adquirida na alimentação, já que nosso corpo não consegue produzi-la.
Por isso, é denominado um nutriente essencial. E o sistema imunológico? Qual a relação entre eles? Lembra nos primeiros capítulos quando comentamos que o sistema imune apresenta dois tipos de resposta imune, a inata e a adquirida? Pois bem, na imunidade inata, não só a ação das células de defesa é importante para evitar infecções, como também nosso sistema corporal de barreiras físicas irá desempenhar importante papel auxiliar nesse mecanismo protetor. O que iremos entender posteriormente é o importante papel da vitamina A nesse tipo de ação. Porém, não para por aí. Também na resposta imune mais elaborada, a adaptativa, vários micronutrientes como a vitamina A desempenham papel regulatório para o melhor funcionamento dessa resposta. Quer saber como? Convidamos hoje a professora doutora Patrícia Pinheiro Fernandes Vieira. Ela possui graduação em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba e mestrado em ciências da nutrição também pela UFPB, além de doutorado em produtos naturais e sintéticos bioativos nessa mesma instituição. Recentemente concluiu o estágio pós-doutoral na Universidade de Valência, na Espanha, no Laboratório de Toxicologia dos Alimentos do Departamento de Medicina Preventiva, sendo atualmente professora adjunta do Departamento de Gastronomia da UFPB, atuando principalmente no controle de qualidade físico-químico e microbiológico de alimentos. Seja muito bem-vinda, professora Patrícia. Espero que os ouvintes aproveitem mais esse podcast. Olá, pessoal. Eu me chamo Patrícia Pinheiro Fernandes Vieira e sou professora do Departamento de Gastronomia do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal da Paraíba e hoje vou apresentar para vocês mais um capítulo da série Alimentos e Imunidade à Luz da Ciência. E o que é que eu vou trazer para vocês? Então, vou trazer uma continuidade da explanação sobre as vitaminas, abordando especificamente a vitamina A, que, como as substâncias anteriormente apresentadas, desempenham um papel importante em diversos sistemas do nosso organismo, inclusive no nosso sistema imunológico. Então, para a gente começar a falar dessa vitamina A, é importante contextualizar um pouco de onde vem essa vitamina A, de onde surgiu. Então, a vitamina A, como substância, ela tem seus primeiros relatos relacionados no Egito Antigo, cerca de 1500 anos antes de Cristo. E naquela época, não foi associada nenhuma deficiência dietética dessa vitamina. Porém, a partir da segunda metade do século XIX, surgem os primeiros relatos associados a algumas alterações oculares dependentes de deficiência desse aporte alimentar dessa vitamina. E datado de 1913, está a sua descoberta como substância, como vitamina A efetivamente dita. E em 1928, essa vitamina, por um grupo de estudiosos que trabalhou especificamente com um grupo de crianças, ele foi atribuído o nome de vitamina anti-infecciosa. Por quê? Eles chegaram à conclusão, em suas pesquisas, que a vitamina A administrada a essas crianças diminuiu um percentual muito alto a sua mortalidade quando de quadros respiratórios, então associaram a sua atuação anti-infecciosa. A deficiência da vitamina A, para a gente entender um pouquinho como é que está esse quadro no mundo, não é? É um dos distúrbios nutricionais mais comuns no mundo, estimando-se que 250 milhões de crianças em idade pré-escolar apresentam a deficiência de vitamina A, onde um número de 5 milhões destes apresentam sinais clínicos, sendo importante ressaltar nesse dado que a gente faz uma leitura de que se de 250 milhões apenas 5 milhões apresentam sinais clínicos, existe uma quantidade muito grande e que acende um sinal de alerta quanto aos indivíduos que apresentam deficiência de vitamina A, porém com sinais subclínicos, não diagnosticados inicialmente por sinais visíveis que a vitamina A pode levar, principalmente sinais relacionados à via ocular, tá? E no Brasil, o que é que acontece no Brasil? Então, no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, a deficiência de vitamina A afeta um percentual de 17,4% dos menores de 5 anos
e um percentual de 12,4% das mulheres em idade reprodutiva, ressaltando uma maior incidência nas regiões Nordeste e Sudeste, sendo importante destacar nessa pesquisa a relação da deficiência da dieta, inclusive da deficiência, né, ao acesso de alimentos de qualidade de origem animal, que é uma fonte importante de vitamina A. Então, o que levou também no Brasil a existir uma política relacionada a essa vitamina A. Então, por meio da portaria número 2160 de 1994 do Ministério da Saúde, foi instituído o Programa de Combate à Deficiência de Vitamina A, que continua em vigor até os dias atuais. E o que é que faz esse programa, não é? Ele administra preventivamente, profilaticamente, doses altas de vitamina A em mulheres no período pós-parto imediato e em crianças até uma idade de 6 anos. Então, essa vitamina A, no nosso país, já existe esse programa relacionado à importância dos quadros apresentados pela deficiência, principalmente com relação à faixa etária inicial das crianças. Por quê? Porque a deficiência dessa vitamina A, ela leva, né, estudos nessa população específica da faixa etária inicial relatam um aumento à susceptibilidade a doenças e, consequentemente, o aumento da mortalidade. E pensando nessa faixa etária inicial, a deficiência de vitamina A, consideram-se muitos estudos, né, que essa deficiência é uma doença de países em desenvolvimento. Porém, existe outra vertente que trabalha e que demonstra que 20% da população do mundo desenvolvido apresenta concentrações plasmáticas e hepáticas de vitamina A menores do que os valores aceitos como normais. Estando também isso relacionado, né, esses índices, a incidências subclínicas, né, da deficiência de vitamina A, com o aumento da incidência e a gravidade de doenças respiratórias. E para a gente entender quem é essa vitamina A, que substância é essa, onde é que eu encontro, não é? Então, a vitamina A, ela refere-se a um grupo de retinóides, que são solúveis em gordura. Daí vem a definição mais conhecida de que a vitamina A faz parte do grupo de vitaminas lipossolúveis, incluindo neste grupo, né, os retinóides, o retinol, o retinal e os ésteres de retinil. Então, a vitamina A, ela faz parte do grupo das vitaminas lipossolúveis, assim como a gente conhece também a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Porém, o nosso organismo, ele não possui a capacidade de sintetizar essa vitamina A, sendo necessário o quê? Sendo necessário um aporte adequado dessa vitamina na nossa alimentação, na nossa dieta, né, na nossa alimentação diária. E como é que a gente encontra essa vitamina A, né, na nossa alimentação? Ela é apresentada de duas formas para nós. Então, a vitamina A propriamente dita, não é? A vitamina A pré-formada, que é o retinol e os ésteres de retinil, e a provitamina A, que o grupo mais associado são os carotenoides. Então, a vitamina A pré-formada, ela é encontrada em alimentos de origem animal, como por um exemplo, os laticínios, leite, iogurte, queijos, principalmente os queijos amarelos, em fígado, não é? Tão famoso fígado e tão temido muitas vezes, em óleos de peixe e uma fonte muito importante que é o primeiro contato com a dieta que o ser humano tem, que é por meio do leite materno. Então, mais uma vez a gente reforça essa alimentação inicial tão importante que é a advinda da amamentação e do leite humano. E quais são as fontes, então, quando a gente fala da provitamina A, da substância precursora da vitamina A? Então, a provitamina A, ela é encontrada em fontes vegetais. As frutas, né? As frutas amarelo-alaranjadas, que a gente tem os carotenoides, tá? Folhas, a gente tem também uma correlação das folhas, os vegetais verdes escuros, tubérculos. Então, os exemplos, né? A cenoura, a abóbora, a couve, a espinafre, a gente também encontra na batata doce, em frutas como mamão, manga e também em alguns óleos, como por um exemplo no óleo de palma vermelho, tá? Então, essa vitamina, ela é extremamente importante
por diversas funções. E para a gente pensar um pouquinho, como é que funciona o metabolismo dela? Então, a vitamina A, ela é armazenada no nosso organismo, o órgão principal de armazenamento, cerca de 80% da vitamina A que a gente tem no nosso organismo, ela se encontra armazenada no fígado. E quando demandada pelo organismo em suas mais diferentes funções, ela é liberada na corrente sanguínea na forma de retinal, sendo este convertido em sua forma bioativa de ácido retinóico. Então, o ácido retinóico, ele é a forma bioativa da vitamina A, sendo importante relacionar que existe uma necessidade ou um aporte específico dependendo da faixa etária ou dependendo do estado de vida que a pessoa se encontra. Ah, como assim? Na faixa etária inicial, na criança, a gente tem uma necessidade de um aporte maior de vitamina A na dieta, né? Uma quantidade maior para suprir as necessidades que a gente vai falar agorinha, né? Daqui um pouco das funções que ela tem no nosso organismo. Existe também um aporte necessário mais alto na gestação, né? Durante a gestação, quer dizer, na mulher em toda idade reprodutiva, sendo reforçado na gestação e no período de lactação, onde a mulher a nutriz. Também existe um aporte diferenciado na idade adulta entre mulheres e homens. E quais seriam essas principais funções da vitamina A? Como a gente falou que ela tem tantas funções, não é isso? Então, a vitamina A, né, na sua forma ativa, que é o ácido retinóico, desempenha papéis complexos na regulação do sistema imune, que é o nosso foco principal do capítulo quando a gente fala em nutrição e imunidade. Porém, eu não posso deixar de ressaltar as funções dessa vitamina A em outros sistemas, certo? Então, na visão, o que a vitamina A atua? Então, na visão, a vitamina A faz parte da púrpura visual. Então, na função ocular, pois está envolvida em quê? Está envolvida na diferenciação celular, na manutenção da integridade ocular e na prevenção da xeroftalmia. Também promove o crescimento e o desenvolvimento e protege a integridade do epitélio ocular. Então, ela é muito importante. Então, foi a primeira função relacionada à vitamina A, a função relacionada à visão. E além da visão, a vitamina A desempenha funções em outros sistemas, como a expressão gênica, na reprodução, no desenvolvimento embrionário, na diferenciação tissular. Atua fortemente como uma substância antioxidante e também atua na função imunológica, que é o que a gente vai detalhar agora a seguir. Então, na função imunológica, com a sua substância ativa, que é o ácido retinóico, como a vitamina A atua? Então, ela regula a diferenciação, maturação e função das células do sistema imunológico inato, que por sua vez são compostos por quem? Por macrófagos, neutrófilos e inicia as respostas imediatas à invasão de patógenos por fagocitose. Então, além disso, esse ácido retinóico, ele ativa quem? Ele ativa as células T natural killer, que são as famosas células NK, as células natural killer, que desempenham funções imunorreguladoras por atividade citotóxica. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, para explicar um pouco mais, né? Essa atuação frente ao sistema imunológico, a gente chama a vitamina A de quê? A vitamina A atua como uma verdadeira moduladora da resposta das células fagocitárias, estimulando a fagocitose e também a atividade de citotoxicidade mediada por células, estando também essa vitamina tão importante, a vitamina A, relacionada com o aumento na resposta dos timócitos e mitógenos específicos. Aparentemente, por que mecanismo de ação? Por aumentar a expressão de receptores de interleucina em suas células precursoras. E a deficiência dessa vitamina, ela está associada justamente ao quê? Se a sua presença em quantidade adequada estimula a produção, por um exemplo, das células NK, das células natural killer, a sua deficiência vai fazer o quê? Vai diminuir a atividade dessas células natural killer e a habilidade das células esplênicas na produção de anticorpos que atuam frente aos polissacarídeos bacterianos e antígenos proteicos, sendo estes fatos relatados e observados em inúmeros experimentos, em inúmeros artigos científicos, né? Que observaram o que também? Que observaram também
que essa diminuição, não é, da quantidade do aporte adequado de vitamina A, ele leva a uma debilidade também do controle de infecções por micobactérias. Por quê? Ele diminui essa atuação, essa modulação positiva, esse sinal de alerta do sistema imunológico frente a essas invasões, tá? Então, além dessa atuação direta no sistema imune, com a capacidade de aumentar a diferenciação dos linfócitos T e B, a vitamina atua onde? Na integridade das mucosas, uma vez que seus metabólitos levam à manutenção e diferenciação das células epiteliais. E a deficiência específica da vitamina A associa-se também com outras substâncias que a gente vai ter a oportunidade, não é, de esclarecer nos demais capítulos, que são substâncias que funcionam positivamente em conjunto, não é? Levam a uma diminuição dos queratinócitos, podendo levar também a alterações histopatológicas na mucosa intestinal. O que acarreta em quê? Na diminuição da produção de muco. E esse muco, ele é uma barreira muito importante, principalmente quando a gente relaciona com o trato o quê? Respiratório, e quando a gente tem o trato digestório, então a gente tem no muco uma barreira física contra o quê? Contra possíveis infecções, contra possíveis micro-organismos, contra possíveis vírus. Então a gente tem uma proteção a mais. Tanto que a gente tem uma correlação muito forte do Covid também com os sintomas intestinais. E se a gente tem um aporte adequado, a gente tem barreiras maiores. É uma variabilidade de sintomas enorme que vai de indivíduo a indivíduo e que a gente já viu também nos capítulos iniciais, que a gente tem uma variabilidade de quê? Da genética, dos fatores genéticos, dos fatores de idade. E quando a gente tem barreiras a mais, quando a gente soma essa questão da imunidade, a gente consegue, às vezes, passar sem tanta sintomatologia ou então sem o agravamento de um sintoma, né, dessa patologia que está assolando a humanidade inteira. Então, é muito importante ressaltar essa questão. Então, ele vai atuar onde? Ele vai atuar, não é, fortalecendo essa questão, quando eu tenho um aporte adequado nessa produção de muco, que é tão importante como barreira inicial. Então, tanto no trato respiratório como no trato gastrointestinal. E esta série de eventos, quando eu diminuo esse aporte dessa vitamina que atua em tantos sistemas do meu organismo, principalmente com relação ao sistema imunológico que nós estamos falando, vai levar ao quê? A uma debilidade. Ele vai diminuir as respostas iniciais que eu teria se o meu organismo tivesse um aporte adequado da alimentação e, consequentemente, das vitaminas, como por um exemplo da questão específica da vitamina A que a gente está falando. Então, essa vitamina, só para a gente resumir num quadrinho, quais as funções tão importantes que ela desempenha? A barreira física e imunológica, quando ela trabalha na manutenção de estruturas e integridade funcional da mucosa, de células em barreiras inatas, como na pele, no trato intestinal e no trato respiratório. Atua na modulação positiva, não é, das células imunes, quanto da diferenciação, da proliferação e do funcionamento do sistema imune inato, tá? Também atua frente à produção de anticorpos, que vão ter efeitos, né, antimicrobianos, que atuam na questão de inflamação, efeito antioxidante também, tá? Diferenciação, proliferação e funcionamento das células T, produção e desenvolvimento de anticorpos e resposta a antígenos. Então, segundo os estudos que hoje apontam, já existia esse estudo relacionado da vitamina A como uma vitamina anti-infecciosa e a sua modulação positiva no sistema imune, frente ao coronavírus, ela vai atuar positivamente no sentido de ter mais uma barreira de proteção, mais uma fortificação do seu sistema imune contra esse vírus que está nos assolando. Porém, eu não posso deixar de ressaltar que é uma substância, tem uma necessidade específica, como a gente já falou, em cada fase da nossa vida. Porém, existe
um quadro de toxicidade relacionado ao excesso da vitamina A. Então, quando a gente fala de toxicidade, a gente fala o quê? Quando a gente associa a ingesta ou consumo de vitaminas para a regulação de qualquer sistema do nosso organismo, seja ele um imune ou outro, é necessário o conhecimento que as substâncias, ao serem ingeridas excessivamente, podem ocasionar distúrbios em seus principais órgãos-alvo de atuação ou de reserva, podendo gerar o quê? Quadros de toxicidade aguda ou crônica. E na vitamina A, a gente tem sim uma associação principalmente relacionada à vitamina A pré-formada, tá? Então, em suas fases aguda e crônica, está relacionada à ingestão do retinol e da sua forma esterificada, o éster retinílico, onde resulta em crianças na forma aguda, com uma ingestão de uma megadose, tá? E pode levar a quadros crônicos também. Então, como é que atua? Então, essa vitamina A pré-formada apresenta alta biodisponibilidade, sendo absorvida numa faixa de 70% a 90% da sua ingestão, tendo o fígado como seu principal órgão-alvo de armazenamento, e seu excesso pode levar, sempre lembrar isso, gente, em quadros, né, é um percentual baixo de toxicidade, porém existe e é importante ressaltar. Tá? Então, o seu excesso pode acarretar quadros de fibrose, cirrose, podendo desencadear também hepatoesplenomegalia, hipertensão portal, aumento das transaminases hepáticas e, em alguns raros casos, pode chegar ao óbito, tá? Então, relatos também associam o excesso da vitamina A em desordens ósseas, visto que os receptores do ácido retinóico estão localizados nos osteoblastos e osteoclastos, gerando quadros de osteoporose e fratura. Então, para a gente finalizar, o que a gente vai dizer? Que a vitamina A, relacionada não só ao COVID, mas a qualquer infecção do trato respiratório, tem sim uma relação positiva de imunidade, de fortalecimento da imunidade, visto toda a sua atuação moduladora. Então, sua ação moduladora, ela vai fazer o quê? Vai atuar positivamente frente ao sistema imunológico, sendo recomendada a observação das recomendações por faixa etária ou estágios de vida, para não incorrermos em um quadro de toxicidade. Lembrando sempre que a nutrição, a qualidade da alimentação, ela sempre fortalece sim o seu sistema imunológico, reforçando a importância dos hábitos alimentares saudáveis ao longo de toda a vida. Desta forma, eu agradeço a oportunidade e espero que todos tenham aprendido um pouco sobre a vitamina A.